são coisas que a gente precisa reforçar sempre, né, nos times que a gente trabalha, né, e que as pessoas sejam indignadas com relação a essas coisas que não estão dentro da conformidade. Olá a todos, estamos começando mais um evento do Suinocast. É minha primeira participação, minha primeira entrevista. Eu que sou um consumidor aí do Suinocast e já fiz a apresentação, já fui entrevistado. Acompanho muitas entrevistas, acho que é um meio de comunicação, um meio de difusão de conhecimentos, um meio de aproximação da nossa área. E hoje eu tenho o prazer de ser o entrevistador, né? E isso muito especial com um amigo, uma pessoa que eu admiro, o Cleandro Dias Pazinato. Ele que é consultor, pesquisador, palestrante e produtor rural, um amigo de longa data. Nós vínhamos conversando aí. Nós temos uma história bastante comum e a gente se encontrou a primeira vez na saudosa, lendária Granja São Roque. Eu acho que quem passou pela São Roque tem uma história de pé sujo, né, Cleandro? Que aprendeu muita coisa na prática. Então, prazer estar contigo, Cleandro. E antes de mais nada, eu gostaria que tu se apresentasse, né? E eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa na apresentação, Cleandro. Como eu vejo esse programa, uma audiência muito heterogênea, né? Eu vejo que, às vezes, tem temas relacionados especificamente à sanidade, a temas de manejo, pessoas, referências em algumas áreas, mas eu também vejo que tem pessoas que são filhos de produtores, que são pessoas que não conhecem a nossa área, né? Então, eu gostaria que a tua apresentação fosse uma apresentação considerando aí alguém que, eventualmente, não conhece, não está no nosso ramo. Seja bem-vindo aí. Vamos ter uma ótima conversa aí, Cleandro. Tá ótimo, muito obrigado, Guilherme. Bom participar dessa primeira entrevista sua aí, que eu espero que tenham muitas outras. Você é uma pessoa que eu admiro muito também pelo teu histórico, por tudo que você já fizeste aí pela suinocultura brasileira, né, e latino-americana, mundial, enfim. O meu agradecimento especial para todo o time aí do Suinocast, as pessoas que fazem parte da Suinocast. É um time grande de pessoas que estão aí levando a informação através de um meio muito fácil, né? Que é você poder estar trabalhando, fazendo às vezes outras atividades, poder estar escutando um podcast, ouvindo colegas, amigos, outros profissionais que estão aí começando a atividade, o que nos ajuda também a nos atualizar em termos profissionais e nos inspirar. Então, agradecimento. Um bom dia especial também para quem tiver, ou boa tarde, ou boa noite, enfim, né? Porque a gente não sabe o horário que o Suinocast é assistido, né? Quem estiver nos ouvindo aí, onde estiver, que se sinta aí abraçado, cumprimentado por nós aí e saiba que a gente está feliz em poder contribuir. Então, um pouco da minha apresentação, eu estou completando já no próximo janeiro 29 anos de formação profissional, né? Como médico veterinário, que é uma profissão que eu me orgulho muito de poder fazer parte, né, desse universo de pessoas que são aí os abravianos, né, os médicos veterinários especialistas em suínos que trabalham, como eu, aí há quase 3 décadas com essa espécie tão maravilhosa que me deu aí praticamente tudo que eu tenho na minha vida profissional, que eu devo muito respeito e consideração. Então, a minha atuação é em suíno já há um bom tempo. O foco aí nos últimos anos aí é a área de bem-estar animal, que é o que eu entendo que era um elo que estava faltando assim dentro do sistema de produção para ser olhado com um pouco mais de atenção. A gente sempre trabalhou a área de bem-estar animal de uma outra maneira, mas como ciência, né, com indicadores, com avaliações, com metodologias, com protocolos, com metas e com projetos assim consistentes. Isso é mais recente, foi se desenvolvendo, e isso é hoje uma boa parte da minha ocupação é ajudar, né, as agroindústrias brasileiras, produtores, a conseguir produzir fornecendo uma melhor qualidade de vida para o suíno.
durante toda a sua vida, né? Durante o período que ele está na granja, durante todas as fases produtivas, seja ele lá um leitão que está nascendo, até o momento que ele é levado para um outro sítio ou que ele é transportado para uma outra, ou até para o abate. Durante o período de transporte, que é um momento também muito delicado da vida do suíno, um momento curto, e que tem um impacto muito expressivo, né, na qualidade de vida dele, que a gente pode muitas vezes também colocar a perder o trabalho feito por muito tempo, e a área também no período final, né, durante o período de frigorífico, que é o período mais curto ainda, muitas vezes, e que a gente precisa dar uma atenção especial para que esse final de vida dele, desse animal que doa literalmente a vida para nós, para nos alimentar, que é algo muito nobre, muito forte, seja feito da melhor qualidade possível, da melhor forma, evitando sofrimentos desnecessários, e com isso a gente tendo aí um alimento nobre, de qualidade, né, e que, indo um pouco mais além, falando um pouco sobre a importância que tem a suinocultura, né, Guilherme, dentro do nosso contexto brasileiro, sul-americano, quantas famílias que vivem, né, dessa atividade, aí nas colônias, nos rincões do Brasil todo, tantas pessoas que estão também dentro da zona urbana, trabalhando com agroindústrias, e a gente tem que também ter muita responsabilidade para que a gente consiga também ter uma imagem cada vez melhor do nosso setor. Então, isso é um pouco aí do que eu gostaria de compartilhar com vocês aí, em especial na entrevista contigo hoje, Guilherme. Muito, muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, Cleandro. Esse teu ambiente aí não é um fundo de tela, é teu ambiente mesmo de trabalho. Sim, esse ambiente aqui é o meu escritório. Eu estou vendo a capa do livro do bem-estar ali. Exatamente. Esse aqui é o meu escritório. Eu moro na cidade de Londrina, norte aí do Paraná, e é o meu escritório, né? O local que eu tenho aí as minhas coleções de suínos, os livros que eu tenho mais próximos, mais fáceis de pegar, é onde eu me inspiro, né? Quando eu não estou nas viagens, né? Quando a gente não está aí rodando, né? E a tela é a tela exatamente, que foi a tela que originou a capa do livro, né? Bem-estar de Suínos. Foi feita por um artista chamado Davi Wang, é um chinês que mora muitas décadas no Brasil. Quem tiver curiosidade, quiser entrar no Instagram dele, Davi Wang. Esse Wang aí com W, vocês vão ver o artista que é. Ele fez especialmente para o livro. Leandro, a gente tem muita coisa em comum, né? Tu tá aí tu tá no ramo há mais de 30 anos, que vamos dizer 29 de formado e mais toda a parte de formação, né? Pelo teu currículo e o que a gente conversou anteriormente, quando eu estava saindo pelo arco de Santa Maria, tu estava chegando, né? A gente não acabou se encontrando, né? Eu me formei em 88 e eu acho que tu estava chegando em 88. Exatamente. E aí depois tu fez o teu mestrado na URGS, fez o doutorado, trabalhou no Mato Grosso, fez FGV e essa tua carreira no Brasil e também alguma coisa fora do Brasil. Deixa eu te perguntar, o que te levou, o levou o Cleandro Caçapava do Sul, do ladinho lá de Santa Maria, a ser um veterinário? E eu não sei eu não sei com que idade, mas a gente naquela época começava muito cedo a estudar, né? O que te levou a sair de casa para veterinária e quando que tu teve o clique da suinocultura? E depois tem a outra pergunta, quando que foi o clique aí do bem-estar? Bom, Guilherme, assim, para mim é muito natural se você olhar para a minha história de vida, né? Eu sou filho de produtores rurais, né? A minha família, ela ainda vive do campo, né? Vive da atividade rural, meus pais, né? Então, toma um mate e lembra deles aí, criança. Toma um mate e dá uma... É muito natural que uma pessoa que nasceu e teve a sua infância, né, a adolescência, junto com a produção animal, que quando chega um momento em que ela tem que decidir qual curso que ela vai fazer, e meus pais queriam que eu estudasse, foi muito natural a escolha da medicina veterinária, né? Então, para mim, foi assim, não tive dúvida, que na hora que eu tive que fazer a inscrição para o vestibular em Santa Maria, era a medicina veterinária que eu ia fazer. Porque eu me criei, né, e minha vida toda foi cuidando de animais. Então, essa é a minha grande motivação. Eu acho que eu
eu continuo ainda tendo na minha essência, né, Guilherme, embora muitos anos de formado, aquele desejo de cuidar dos animais, né? Então aí também a conexão com o bem-estar, né? Em poder dar para o animal a melhor qualidade de vida, entendendo que ele é um ser que convive conosco e que a gente precisa cuidar dele, né? Ele é o nosso meio de vida, economicamente falando, de forma material, né? Ele nos alimenta e a gente precisa dignificar a vida dele. Então, isso aí está tudo muito claro dentro da minha essência, dentro do meu DNA, né? E eu acho que o dia que eu perder também isso aí, né, Guilherme? Acho que a gente perde a essência profissional da gente. Então, assim, e a questão de estudar, de fazer mestrado, depois MBA, doutorado, enfim, ela é o desejo de aprender, de continuar aprendendo, porque eu acho que a vida é um eterno aprendizado, né? Enquanto a gente estiver aqui nessa caminhada e a gente tem que continuar sendo disposto a aprimorar, melhorar o que a gente faz, né? E então, assim, é uma necessidade, eu acho que da gente continuar estudando, é um desejo. Eu vivo trabalhando e estudando. São minhas grandes atividades, né? Durante o momento que eu estou desperto, né? Ou é trabalhar ou estar estudando, estar me dedicando para o que eu faço. E aí, para ir um pouco na segunda pergunta aí, o bem-estar animal, ele veio porque eu sempre fui, eu acho que ainda sou, né? De uma maneira muito crítica, né? Aos sistemas de produção, ao que a forma como a gente trabalha com os animais. Entende? Então, não que eu acho que as coisas estejam erradas, mas eu acho que sempre há o que melhorar. Sempre existe oportunidade de fazer melhor. Eu acho assim que a vida é uma espécie de uma espiral ascendente, onde você faz, às vezes, as mesmas coisas, mas quando você volta a fazer aquela atividade de novo, você tem que fazer melhor do que aquilo que você fez da última vez. Então, assim, se nós estamos produzindo aí suínos toda semana dentro das granjas, toda semana a gente tem que melhorar um pouquinho, né, Guilherme? Então, assim, eu acho que também é a vida da gente. A gente tem que estar fazendo cada vez melhor o que a gente faz, as atividades. E aí entrou a parte de educação, de buscar conhecimento, foi muito natural também. Também acho que faz parte do meu jeito de ver a vida, né, de continuar crescendo, aprendendo, né? Então, essa é a minha interpretação. E uma coisa genuína, né, na tua resposta aí, Cleandro. Eu acho que o que tu falou no não, o que tu expressou no não verbal, né, o respeito aí à família, aos teus valores, isso é uma coisa que permeia, né, que acaba passando, com certeza passa para os teus alunos, com certeza passa para as pessoas que fazem parte dessa cadeia. E o exemplo genuíno, o exemplo que não é pensado, né, daquilo que a gente passa quando está dentro de uma granja, dentro de uma produção ou de uma indústria, né? E pegando esse gancho aí que tu deixou muito claro aí, né, nessa tua respeito à tua família, né, quem que foi quais foram tuas inspirações na suinocultura? Por que tu foi para a suinocultura? Tu falou da tua criação no campo, eu não sei, tu não chegou a comentar dos suínos, né? Mas tu teve alguma pessoa que te deu alguma inspiração? Eu acho assim, Guilherme, que não foi um único fato, mas você me provocando aqui agora um pouco da minha história, eu vou contar um fato que aconteceu. Eu era ainda criança, né? E meu pai, ele criava todas as espécies praticamente, né? Que uma criação na colônia você tem gado de leite, tem gado de corte, você tem avicultura, tem frango, você tem lá a galinha poideira, tem o suíno, que é fonte de alimento e econômica, né? De renda muito forte, né? Então, a agricultura também. Então, é uma propriedade muito diversificada, né? E eu lembro que lá, em um determinado momento, né? Meu pai era sócio de uma cooperativa e teve um colega nosso, né? Ele é profissional, atua ainda, né, em Caçapava do Sul, que é o Ciro. E ele, veterinário, e ele foi, por solicitação do meu pai, fazer uma prática lá na propriedade que é de castrar um cachaço. Nós tínhamos lá um cachaço já numa idade, né, num peso elevado, e eu me lembro do Ciro chegar de Fusca, né, com todo aquele equipamento que tinha, e ele, na época lá,
aplicou possivelmente um tranquilizante no animal, né, e deixou o animal mais tranquilo, mudou o animal de baia, um cachaço, que também era um animal manso, que não era um animal agressivo, fez a contenção, aplicou nele lá uma anestesia local, fez uma cirurgia utilizando bisturi, higiene, toda a técnica que necessitava, com sutura, aplicou um antibiótico depois ainda na sequência, e eu lembro que poucas horas depois o animal estava lá sendo alimentado e eu ajudava a cuidar dos animais na época, e foi uma das coisas que me despertou, poxa, olha aí como tem formas diferentes, né, de fazer, sem sofrimento, né, sem dor, e ao mesmo tempo você está produzindo alimento, o animal continua, né, não deixou de ser um animal tranquilo, cuidado por nós. Depois, obviamente, que ele teve o seu destino, que foi, né, alimentar a família, né, e alimentar. Então, é um caso que eu me lembro. Eu tenho pessoas da minha família também que são veterinários, que também me inspiraram, né, tios, primos, né, então isso tudo também, mas como eu te falei, é muito natural, né, a questão de trabalhar com medicina veterinária. E a suinocultura, para mim, sempre foi, junto com a avicultura, as duas atividades que mais me atraíram. Por quê? Porque eram atividades extremamente intensivas e técnicas, né? Que fugiam um pouco daquele padrão mais simples e com técnicas, com metodologias de produção, criação, práticas mais simples, né? Então, eu também tive sempre o desejo de evolução nas práticas, das boas práticas. E aí, quando eu entrei para a faculdade, né, Guilherme, o que chamou a atenção? Avicultura e suinocultura. Então, eu me direcionei já da metade do curso em diante para trabalhar com alguma dessas áreas que eu achava que eram áreas que eu tinha mais a ver com o meu jeito de ser, de procurar intensificar, mas intensificar de uma maneira com qualidade naquilo que era feito, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido. Tu chegou a comentar isso aí com o Ciro? Não, nunca comentei com ele. Então aqui vai o agradecimento pro teu pai e pro Ciro, né? Porque eu acho que eles foram o começo, claro, teus tios aí, teus parentes veterinários, mas olha a importância que eles tiveram para a suinocultura brasileira, né? Então, eu acho que eu tive uma pessoa que é uma pessoa que tu conhece bem, o Werner Mãe, né? Que foi numa palestra do Werner que eu pensei, pô, eu vou para esse rumo aí, né? E eu falava internamente aqui na minha família e na empresa também que eu trabalhava e nunca tinha falado para ele, né? Um dia eu falei, pô, foi um momento legal de reconhecimento, né? E eu acho que são às vezes são pessoas ou gestos que fazem a gente pensar diferente, né? Ele poderia ter chegado lá e feito um procedimento ruim, né? Que também iria te marcar e talvez ele não estivesse aqui contando uma história, uma trajetória tão bonita, né? Sem dúvida nenhuma. Com relação aí à pós-formatura, não tem dúvida nenhuma que o profissional que mais me influenciou profissionalmente foi o Werner Mike. Isso eu não tenho. Tanto que ele é a pessoa que fez o prefácio, né, do livro Bem-Estar dos Suínos, foi convidado para fazer, porque é um ser humano excepcional e profissional exemplar, né? Então, sem dúvida nenhuma, a pessoa que mais me inspirou profissionalmente. Que legal. Então são dois discípulos dele. Que legal que a gente pode falar isso aqui também, né, Cleandro? E deixa eu te perguntar, Cleandro, dentro na tua introdução aqui, tu já falou bastante do bem-estar e isso que está aí arraigado no teu sangue mesmo, né? Qual que tu considera hoje o maior desafio para o bem-estar no Brasil? Né? Eu acho que a gente vem tô contando a tua história aí. Eu até escrevi aqui quando eu era criança. Tinha uma empresa que tinha um slogan: cuidando dos animais, mas pensando no homem. Eu li aquilo criança e achei tão impactante que talvez seja uma frase que forte para mim como criança, pré-adolescente ali, que me levou para esse lado, né? E eu lembro que meus pais, pô, tu tinha que fazer medicina. Foi uma pequena decepção para eles eu ir para o ramo da veterinária, mas depois eles viram que a gente é feliz fazendo o que a gente quer mesmo, de fato, né?
E quando tu fala que desde o começo tu viu, coisa simples, tu falou lá de manejo de leitão, mas qual que é o grande desafio hoje para o nosso bem-estar? Tendo as grandes empresas já assumido uma parte pequena nas instalações, e pequena que é gigantesca, né, em relação a investimentos, em relação à mudança de conceitos de instalação, né, mas no todo, qual que é o que tu considera o grande desafio nosso? Olha, Guilherme, assim, primeiro eu vou abrir um parênteses aqui, né, já de saída. Eu não tenho dificuldade de trabalhar com bem-estar animal, sim, independente do público. Eu não sei se isso está um pouco na essência minha, acho que de educador também, de compartilhar as informações e de poder trabalhar muito na questão da consciência das pessoas, que eu acho que é o local que se você consegue mover alguma peça nesse tabuleiro aí, se você trabalhar a questão de conscientização das pessoas com relação à importância do tema, a importância de cuidado animal, tudo que você for falar dali para frente é fácil. Entendeu? Eu acho que o primeiro aspecto, que eu diria até uma dica para os colegas aí que querem trabalhar, começar a trabalhar no tema, enfim, é a gente trabalhar a questão da consciência, né? Das pessoas, da importância do tema, da importância do animal para nós, mas nunca isso de uma maneira agressiva, né? Nunca isso de uma maneira com cobrança em cima, né? E sim com uma maneira de a gente olhar para o animal como um companheiro nosso que está junto nessa jornada e que precisa ser atendido da melhor maneira possível, com todo o respeito que ele merece, né? E a partir dali, ainda mais ainda nós que vivemos dele profissionalmente, nós temos obrigação de cuidar e cuidar da melhor maneira possível. E com isso o animal também vai nos dar mais, vai nos dar inclusive mais economicamente, porque bem-estar está muito relacionado com ganhos econômicos, com os ganhos produtivos, né? Ou seja, um animal bem cuidado, ele vai produzir mais, uma fêmea vai produzir mais leitões, uma fêmea com bem-estar animal vai produzir, parir com mais rapidez, vai ter leitões, vai liberar o colostro mais rápido, vai produzir mais leite, os animais vão ganhar mais peso, vai ter menos animais morrendo, adoecendo, enfim. Então você melhora a conversão, melhora o ganho de peso, baixa a mortalidade, baixa a morbidez, enfim. E com relação a desafios do nosso setor, eu acho que essa questão da gestação coletiva ela representa um grande esforço ainda de todo o setor, porque ela tem um impacto econômico muito grande. Então, justamente, se começa muitas vezes a falar de bem-estar e se entra justamente num ponto difícil, que é um ponto que necessita de grande investimento, muitas vezes, para fazer uma transição, um movimento de mudança. Enquanto, por um outro lado, se você fosse olhar que a forma mais barata de você melhorar o bem-estar dos animais é você fazer treinamento e capacitação das pessoas, levar para eles conhecimento de como manejar, de como cuidar dos animais, de animal ter uma boa relação humano-animal, os animais não terem medo das pessoas, né? Isso aí dá retorno econômico muito rápido e um alto retorno econômico. Só que muitas vezes o assunto entra por um caminho de gestação coletiva, que realmente eu acho que é o maior, o desafio maior ainda, né? Por essa questão econômica. Então, eu acho que tem esse viés econômico que torna mais difícil, que as pessoas têm que mexer no bolso, muitas vezes tem que mudar a forma de fazer também. Então, acho que esse é o desafio mais importante, assim, nesse sentido. Nessa parte acadêmica, na formação, vamos dizer assim, na formação, eu tive muito pouca um direcionamento que não era específico, né? Nós não falávamos, a gente falava indiretamente de manejos, de modos de produção, e a gente se deparava também na prática, né? Isso deve ter acontecido contigo muito, em práticas diferentes aí do Ciro, as pessoas entrarem numa granja, fazer qualquer procedimento de uma forma completamente muito estranha para os nossos dias de hoje, né? E fazendo uma retrospectiva aí, eu fiz algumas retrospectivas nesses últimos meses aí, tinham coisas, né, Leandro, que quando a gente começou, eram até validadas legalmente. Por exemplo,
um desvio de um curso d'água para dentro de uma instalação para fazer a limpeza, né? Uma instalação em cima de um açude, coisas que hoje são impensáveis, né? E manejos que isso em instalações nós tínhamos toda a evolução, todas as mudanças que tiveram, tanto no uso de medicamentos, no próprio manejo, né? E coisas que pareciam normais, de longe não eram normais, e hoje a gente vê isso com muita naturalidade, né? Como que tu vê, ou como que está a tua participação, ou a academia está tratando isso para um aluno que está começando hoje no seu curso aí de veterinária, de zootecnia, agronomia, que tem algum foco para esse ponto? Na tua, no teu ponto de vista, a gente está mais adiantado? Qual que é a tua crítica em relação a esse tema, Cleandro? Guilherme, eu acho que essa é uma pergunta bem, assim, que faz a gente pensar, né? Porque quando a gente saiu lá para trabalhar, como tu falou, as práticas, as boas práticas da época eram muito diferentes das boas práticas de hoje, né? E esse pessoal que está saindo hoje aí, eles não admite mais métodos, práticas antigas, porque isso não está mais na aceitação da sociedade. Então, acho que isso é uma evolução natural do sistema, né? Então, as pessoas que estão começando agora a atuar com os suínos, eles vão ter outros desafios diferentes daqueles que a gente tinha, mas ainda é aprimoramento daquilo que a gente fez. Lembra lá da evolução em espiral? Hoje ainda tem desafios de tratamento de efluentes, né? De transformar um efluente bruto que sai de uma granja, né? Água residuária, urina e fezes, em um biofertilizante, né? Um aproveitamento de todos os produtos que saem desse dejeto, né? Desse efluente. Então, assim, existe ainda um caminho para ser percorrido, um aprimoramento ainda. A mesma coisa dentro de uma unidade de produção, né? Então, as práticas elas vão mudando, né? Como a castração cirúrgica, ela era algo natural, feito de forma cruenta, né? Com debridação dos tecidos, sem anestesia, analgesia, e isso era regular. Hoje em dia, se você pega um aluno, aí, um egresso de uma universidade, e ele nunca teve contato com esse tipo de prática, ele, com certeza, a maioria deles vão achar que aquilo está errado, mesmo sem ter tido um professor que tenha falado durante a faculdade que tem outras formas, que hoje tem aí a imunocastração, especialmente, o que você pode até mitigar a dor utilizando produtos aí que o mercado está disponibilizando cada vez com mais qualidade, né? Então, assim, eu acho que essa pergunta tua, ela diz o seguinte, que os desafios eles vão continuar, mas numa outra volta de espiral, entendeu? É mais em cima, e aí vai. Então, isso continua, né? Essa evolução, ela continua. E nós que estamos aí há mais tempo, né, Guilherme, aí, a gente já viveu vários elos, né, dessa volta aí, né? E vamos continuar vivendo aí, se Deus nos permitir, né? Então, é um crescimento contínuo. Por isso que a gente tem que ser sempre crítico no sistema, né? A gente tem que sempre olhar para o que está sendo feito e dizer, bom, o que eu posso fazer melhor nisso que eu estou vendo, né? Hoje eu sou um participante desse contexto, eu estou envolvido, mas o que pode ser melhorado? Isso que me fez muito trabalhar com bem-estar, que foi quando eu entendi que bem-estar era uma ciência também, né? Que tinha metodologia, que havia muito estudo em cima, e que isso permite a gente melhorar o que faz de uma maneira lógica, né? Raciocinada em cima, né? Então, eu acho que é por aí o caminho, eu acho, Guilherme. E eu gostaria de explorar também isso que tu está falando, né, Leandro? Porque muitas vezes existem acusações ou existem pensamentos, pô, vocês estão produzindo, mas no fim vocês acabam sacrificando o animal, né? Como é que vocês falam de bem-estar se o ciclo acaba com morte, né? E eu acho que isso é uma coisa, tu comentou algumas coisas que são inadmissíveis dentro da granja, né? E tu também falou de todo o ciclo até a indústria, né? Mas eu acho que às vezes falta para a cadeia toda
mostrar coisas que a gente faz naturalmente bem feito, né? Como até eu estava escutando um podcast do próprio Suinocast aqui de coisas simples que às vezes a gente não comenta, né? Por exemplo, independente do tamanho de uma granja, de uma gestação que pode ser gigante, pela proporção de funcionários, hoje é inadmissível tu ter animais caídos ou fêmeas que estão sofrendo ou não produzindo e passar por uma linha de gestação como se fosse uma coisa normal, né? Claro, tu vai ter desafios sanitários, tu vai ter desafios de acidentes que possam acontecer dentro de granjas, mas eu considero que o nosso pessoal hoje está muito melhor preparado, né? E não aceitando essas coisas que tu acabou de comentar, né? Mas mais do que isso, o próprio abate humanitário dentro de granjas, né? Eventualmente tu tem que sacrificar animais que estejam dentro da granja. Tu poderia só citar coisas, eu acho que às vezes é bom a gente ouvir de quem é autoridade no assunto, nos lembrar de coisas que às vezes parecem normais, mas que a gente não fala, né? Por exemplo, um parto acompanhado, uma condução de um animal. Tu comentou aí do cachaço lá da tua propriedade. Devia ter nome o cachaço, né? Mas que são animais que não tem, que são dóceis, né? E eu lembro quando eu fui com um colega que não tinha nada a ver com a área de produção, em que eu entrei numa baia de leitores, o colega queria me puxar: tu é louco, tu vai entrar aí, os bichos vão te morder. Então, de a gente mostrar coisas que são muito naturais para nós, e às vezes para fora são estranhas, né? Gostaria que tu comentasse alguma coisa nesse sentido do bem-estar, ou não sei se a gente pode falar de bem-estar, mas é o pacote da boa produção, né? Das boas... Das boas práticas, né? Exatamente. Exatamente. Hoje, a suinocultura brasileira, né, em especial a nossa, que a gente pode falar, um movimento maior, né? Ela é um local que, se você levar as pessoas para visitar, e você, claro, que preparar as pessoas um pouco para entrar dentro de uma granja, né? Toda essa questão de biosseguridade, que é uma coisa importante, que é feita com regularidade, de maneira geral, nas granjas do Brasil, isso leva uma imagem muito boa, né, da nossa atividade. Então, aquela história de você saber que você precisa tomar banho para você entrar dentro de uma granja. Entrando lá, você tem todas a roupa, calçado para utilizar, que as pessoas que estão convivendo ali dentro têm hoje aí internet, que as pessoas se conectam com o mundo inteiro, mesmo de dentro da granja, né? E que os animais estão todos lá separados por faixa, por segmento de produção, maternidade, as fêmeas entram, todo o cuidado que tu tem com uma fêmea, né, no pré-parto, no perparto, depois, né, do período, logo que os animais, os leitões estão ali, que todos os cuidados que se tem com a vida, né, de um leitão, para que ele esteja aquecido, para que ele possa lá ter as suas primeiras contatos, né, com o meio externo, num ambiente higienizado, um ambiente limpo, um ambiente que tenha condições dele mamar o colostro e depois seguir, né, tomando leite e crescer. Enfim, tem uma série de coisas que são feitas dentro de uma granja que são assim, que colocam nós dentro das atividades aí de produção, que poderiam mostrar para algumas pessoas que são leigas a importância que tem o segmento e como a gente trata o animal de forma cuidadosa, né? E aí você lembrou de um outro aspecto, que é a gente não aceitar as coisas erradas que tem no ambiente que a gente está. A gente não pode entender o errado como certo. Então, quando os funcionários, as pessoas que estão lá, o produtor, enfim, ele perde por alguma razão esse feeling, né, de não aceitar um animal, às vezes, que está doente, que está começando, às vezes, com uma enfermidade, um animal que está em sofrimento por alguma razão dentro de uma baia, porque os outros indivíduos estão com desempenho melhor e ele está ficando para trás, e que tem que retirar aquele animal dali para uma baia enfermaria, deixar ele num ambiente mais adequado, para que ele possa recuperar, às vezes por si só, sem nenhuma aplicação de nenhum produto extra, simplesmente
dando para ele uma condição de competição menor, né, de recursos, são coisas que a gente precisa reforçar sempre, né, nos times que a gente trabalha, né, e que as pessoas sejam indignadas com relação a essas coisas que não estão dentro da conformidade, né. E aí chegando mais na questão do fim de vida, né, dos animais, seja ele dentro de uma granja, por uma razão de eutanásia, né, que leve à eutanásia, que isso aconteça sempre no momento correto, né, ou seja, que a eutanásia seja feita não antes que o animal tenha a chance de se recuperar e que tenha se dado a condição para que o animal se recupere, seja ele através de um tratamento veterinário, através de uma baia enfermaria, de um local adequado, ou às vezes de uma dieta diferenciada, numa baia com um nível de conforto um pouco mais elevado, com uma densidade menor, com um aquecimento maior, né? Uma baia que você tenha várias vezes ao dia, os funcionários possam fazer essa inspeção dos animais que estão nessas condições mais vulneráveis e frágeis, e no momento que o animal realmente não tem condições de ir à frente por alguma razão, zootécnica, né, ou da sua própria qualidade de vida, que ele esteja vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida, né, que é um conceito que tem de bem-estar, você faça nessa prática de eutanásia com o equipamento adequado, com as pessoas treinadas, seguras, as pessoas que mais têm condições de fazer isso na granja, isso tudo registrado dentro de um processo regular dentro das granjas, os 7 dias da semana, os 365 dias do ano, né? Isso é uma questão humanitária, você atender o animal para que ele não sofra mais quando você realmente conclui. Então, esse diagnóstico precoce de animais com problema, animais que precisam ter cuidados, os procedimentos que você tem, os protocolos de cuidado em baias de enfermaria, os protocolos que tu utiliza, ou seja, a árvore decisória de eutanásia que você deve de orientar os funcionários, as pessoas que estão cuidando, qual é o momento correto de fazer, quando realmente, e não fazer isso nem antes e nem depois, né, Guilherme? Você faz isso no momento correto e da maneira correta, da forma segura. Isso aí também é um outro desafio que a gente tem dentro das unidades, né, Guilherme? Que é chegar a ter essa condição em qualquer recanto do Brasil todo, em qualquer granja pequena, média, grande. Mas nisso eu vejo que a gente tem evoluído bastante, né? A gente tem avançado, embora ainda tenha espaço muito grande para avançar, mas a gente aí colabora com muitas empresas que têm avançado rápido nesse sentido. E aí depois, claro, tem o momento final para mim fechar a resposta à tua pergunta, que é o momento que o animal chega, né, no frigorífico, em que ele vai ser abatido, né, e vai deixar de ser um músculo, né, vai se transformar em carne, o próprio animal, né? Você vai fazer isso com um animal com uma prática de insensibilização, em que o animal ele não vai ter vai estar inconsciente e não vai ter dor no momento em que ele vai ser realmente abatido e vai se transformar num alimento. Então, o animal ele não pode ter nenhum sofrimento, né, nesse momento. E claro que nessa área aí de indústria, frigorífico, dizendo, a legislação brasileira e mundial ela é o lado que chega primeiro, né? São as legislações nessa área aí que obrigam todos os estabelecimentos que abatem animais, seja um estabelecimento com CIF ou com inspeção estadual, municipal, a garantir que o animal ele vai ser morto efetivamente, né? Vai perder a vida inconsciente e sem nenhuma dor. Então isso aí é algo que a gente tem que muitas vezes falar para as pessoas que a gente trabalha, deixar isso muito claro. Inclusive essa é uma orientação que eu dou para os clientes, que a gente tenha treinamento de todos os funcionários dos frigoríficos, né, que é um número grande de pessoas, né, Guilherme, que se envolvem na empresa, que tenham aulas ou treinamentos, e no primeiro treinamento sobre bem-estar se fale justamente sobre esse ponto, né, nesse momento aí da morte do animal, que é uma morte indolor e inconsciente, para que a pessoa também que está no frigorífico, ela tenha essa tranquilidade de que ela não está fazendo o animal sofrer de forma alguma. Muito bom, acho que é uma recapitulação boa, né, para a gente também lembrar das coisas boas. E uma pergunta no aspecto de transporte, Cleandro, qual que é a tua... O que a gente pode evoluir mais em relação a transporte?
né? Porque nós temos aí transportes, quando a gente segmentou a produção, né? Nós temos transporte de leitão, nós temos transporte de desmamados, descrechados, os terminados, os reprodutores, né? É muito caminhão circulando com muitos animais, né? E, claro, a gente já teve evolução aí nos próprios caminhões, na própria legislação, né, Cleandro? Mas eu gostaria que tu comentasse alguma coisa também em relação ao transporte. O transporte, né, Guilherme, como você bem disse, é um período muito curto da vida do animal. Às vezes são horas, né? Mas é um momento em que o animal ele é removido, né, retirado lá da baia, onde estava tranquilo, vivendo em harmonia com os seus colegas de baia, ou eventualmente individualmente, quando é alojado individual. E a quantidade de agentes estressores é muito grande. Então, assim, o risco de você perder todo o trabalho que você fez por muito tempo no transporte é muito grande. Eu acho que nós temos assim uma lacuna muito grande a ser preenchida na área de transporte ainda no Brasil, de evolução aí de boas práticas nesse sentido. Então, os animais são transportados entre sítios, muitas vezes, 2 vezes, até 3 vezes ao longo da vida, né? Até que chegue no momento que ele é abatido. E aí tem as categorias diferentes, né, de veículos. Temos veículos aí de transporte de leitões mamados, de leitões descrechados, de suínos de abate, de descartes, de animais descartes, que é diferente de um suíno de abate. É um animal que tem um peso muito diferente, às vezes 2, 3 vezes o peso, né, o volume de um suíno de engorda. Então isso precisa também ter uma condição de transporte, até de distância entre piso de carrocerias que permite que os animais não se machuquem, o próprio dorso, né, de uma fêmea descarte ou de um cachaço que está sendo descartado. Os animais via de regra, os animais de reposição de genética são os animais que estão no nível de transporte bem melhor, são os, como a gente chama, de primeira classe, né, que tem os veículos dedicados e que tem aí toda uma questão de biosseguridade e também de qualidade dos veículos, muito melhor, veículos aí dotados de bebedouros, com nebulizadores, né? E os animais mais jovens aí que você vê uma evolução grande, né, de ter veículos que tem aí fechados, né, e que conseguem ter uma climatização parcial dentro, não chega a ser um controle total, né, do ambiente do veículo, mas tem pelo menos um controle parcial. Então eu vejo assim que tem uma evolução importante para o Brasil ter nesse sentido. Eu vejo que esse é um gap da nossa atividade. Até porque, Guilherme, o transporte é a nossa vitrine junto à sociedade, né? A gente sabe que nem todo mundo ou muito pouca gente consegue entrar dentro de uma granja de suínos. Muito pouca gente, quase ninguém visita um frigorífico. Mas qualquer pessoa que andar numa rodovia do Brasil, aí de norte a sul, vai se deparar com caminhões transportando animais, né? E aí no caso da espécie alvo, aí, que é suíno, que a gente está falando, as pessoas podem ter interpretações errôneas daquilo que estão vendo e muitas vezes também presenciarem situações ruins também de animais sendo transportados às vezes com caminhões que não têm cobertura, animais pegando sol, pegando chuva, caminhões que não são muito adequados. Então eu vejo assim que tem uma demanda muito grande para a gente melhorar a área de transporte, né? Que a gente poderia aí dissertar muito mais, né? Tem as coisas que são mais básicas, né? Que é a questão do jejum, que o animal não deve ser transportado, né, com o estômago cheio, porque ele tem ânsia, que nem nós, o suíno tem ânsia, vomita que nem uma pessoa. Se nós aí daqui a pouco pegar um carro, daqui a pouco for dirigir ou andar com um carona, sim, até pegar um transporte coletivo, muitas vezes a gente enjoa. O suíno também enjoa, vomita, tem chance maior de ter parada cardíaca, parada respiratória, com calor, com a densidade muito elevada no transporte. Então, assim, animais mais jovens, esse pessoal pode passar frio também no período de inverno. Então, tem uma evolução importante que precisa ser acontecida ainda no nosso setor de transporte de suínos no Brasil, que eu acho que esse é um gap que a gente tem aí na nossa atividade. Outra coisa, para finalizar, os veículos também cada vez devem ser mais fechados, né? E mais equipados, com materiais e com acessórios que permitam ter um conforto maior dos animais, para que você consiga chegar com o animal mais preparado.
E um último detalhe aí que a gente vai falando e vai lembrando, né? A questão do preparo dos animais para o transporte, né, Guilherme? Que é um ponto-chave, que é você realmente selecionar animais que podem ser transportados. Ainda existe ainda um pouco ainda de cultura, ainda que aos poucos está sendo diluída e desmanchada, de você transportar animais que não deveriam de ser transportados. Animais que chegaram no final do ciclo, mas não chegaram naquela condição física e de saúde igual a maioria do lote. Muitas vezes você tem o desejo de embarcar aquele animal. Então, a gente tem que evitar isso. Por isso que as práticas ao longo de todo o ciclo de produção são importantes para que você reduza os animais nessa condição, para que você tenha aí o destino dos animais ao longo do processo, seja ele eutanásia, seja o cuidado com eles ao longo do processo, e os animais que chegam no final de um ciclo, por exemplo, numa fase de engorda, ou no final de creche, por exemplo, ou mesmo no desmame, que não podem ser transportados, que não sejam transportados, né, Guilherme? Que tenham um outro cuidado, um outro destino humanitário para eles, ou colocado no outro lote, ou enfim, né, que as estruturas de cada empresa tem que ter inteligência e conseguir resolver esses problemas e não conviver com o problema e achar que é normal transportar um animal que não está conseguindo caminhar, se sustentar nas 4 patas, né? Isso a gente não deveria de fazer em hipótese alguma. Transferir o problema, né? Transferir o problema, Guilherme. Isso aí eu creio que você, com a experiência que tem, você deve de ter enfrentado inúmeras situações, né, de que muitas vezes você quer passar para frente o problema, o animal que não deveria estar sendo transportado. Até porque a indústria não pode receber, né, a carne de um animal que advém de um suíno que tem um problema locomotor, às vezes. Não, claro que não é todas as situações, mas ele também não é da mesma qualidade. Então a gente tem que ser ético com toda a cadeia, né? Eu acho que questões práticas, né? Não tem condição de caminhar, não embarca, né? São coisas práticas que a gente consegue ir lidando. Eu cheguei a anotar aqui uma frase tua, Cleandro. Período muito curto, quantidade de agentes estressores muito fortes, né? De cara aqui eu lembrei do pênalti, né? A gente faz tudo certo, na hora do pênalti bate fora, né? E eu uso isso muito dentro de granjas, né? Pô, o animal, vamos pegar lá desde a produção do sêmen, desde a chegada da leitura, a preparação, fez tudo certo. Pô, demorou meio ano, né? Na hora do transporte, e isso a gente pode usar, eu gosto dessa comparação, a gente pode usar isso para um parto, para uma inseminação bem feita, né? Para uma medicação, e especialmente no final do ciclo, né? O animal não pode, a gente não pode perder no pênalti, né? Então tá muito na nossa memória isso, mas eu acho que é importante a gente fazer essa alusão aí, porque são coisas que mesmo fazendo tudo certo, um caminhão mal conduzido, um animal mal conduzido, né? Ou uma granja mal preparada, com grito, com muito barulho, não vai dar certo, né? Essa relação aí humano-animal que você pode medir de forma científica, né? Ou seja, o medo dos animais com relação à espécie humana, o ser humano, é um dos indicadores aí de bem-estar importantes e que a gente pode fazer isso de uma maneira prática, né? Como você falou, você entrar dentro de uma granja e entrar dentro de uma baia, onde os animais se aproximam de você de forma rápida, em que eles não têm medo de você e que interagem contigo, que vem lá morder as tuas botas, o teu macacão, isso é um ótimo sinal. Quando você caminha no corredor de uma granja e que os animais não vocalizam, não fogem para o fundo da baia, é um outro indicador mesmo que tu possa isso medir de uma forma científica, né? Isso que eu falei de uma maneira mais prática, né? Mas são indicadores de que os animais estão sendo bem cuidados. E no momento que você vai transportar, embarcar os animais, né, num veículo para ir para um outro sítio ou para ir para o frigorífico, eles, se forem bem cuidados, você vai ter mais facilidade de tirar da baia, de levar no corredor, de passar no embarcadouro, de colocar eles até dentro de um compartimento do caminhão. E a mesma coisa você percebe dentro do frigorífico, né? A gente que trabalha muito também com indústria, quando você chega, que você acompanha o desembarque dos animais, você consegue ver propriedades em que existe um cuidado maior e que a gente sabe que sistematicamente os animais têm uma atenção mais frequente e uma atenção que é uma atenção realmente que não causa aversão, um contato que não é aversivo,
Os animais, eles são muito mais dóceis para você conduzir, os desembarques são uma tendência a serem mais rápidos, mais tranquilos. As pessoas do frigorífico também trabalham com mais tranquilidade e tudo funciona de uma maneira melhor. Ou seja, o animal responde à forma como você trata ele, né, Guilherme? Ele se condiciona à forma, né, a como a gente cuida. Então, a gente tem que sempre cuidar. Local onde tem grito de suínos e grito de pessoas, ou pessoas falando muito alto, a gente já é também um outro indicador prático para nós que estamos aí dentro das instalações e andando um lado e outro aí, que os animais estão sendo bem ou não tão bem cuidados. E aí é o momento de você orientar, né? Então, os animais não precisa gritar, né? Não precisa ter gestos brutos, ele precisa entender o que você quer que ele faça na condução. E aí existem práticas, existem materiais, existem momentos corretos de fazer também, né? Cuidados que a gente tem que... E a gente vê isso muito claro nas granjas, né? Em granjas diferentes e em setores, né? Leandro, tô louco para até alcançar um chimarrão aqui. Opa, vamos fazer mais um aqui, toma mais um então, hein? Tá muito boa a nossa conversa. Eu acho que assim, as coisas que evoluíram no mundo, né? Que bom que a gente consegue ter essa tecnologia aqui de conversar, de parar para conversar. E tenho certeza que essa nossa bate-papo aqui vai percorrer esse Brasilzão e fora dele, né? E a gente já está se encaminhando para o finalmente aqui. Eu gostaria, Cleandro, que tu deixa. Primeiro, eu tenho uma curiosidade. Né? O que o Cleandro esses dias me perguntaram. A minha esposa perguntou quem que tu vai falar com quem, né? Eu falei, Cleandro. Quem que é o Cleandro? Quem que é o Cleandro em uma frase, Cleandro? Eu acho que eu sou aquele mesmo menino que saiu lá do interior com o sonho e com o desejo de cuidar dos animais. Essa é a minha missão. Que legal. Esse menino cresceu e tem um monte de guria aí olhando para esse menino, né? Tomara que os nossos espectadores aqui, que os produtores passem essa conversa para os filhos, né? E que eu acho que a sucessão também faz parte aí do nosso legado, né? É uma coisa que a gente precisa passar. O que tu faz no teu tempo livre? Qual que é o teu hobby, Cleandro? Guilherme, essa é uma pergunta que me deixa até meio constrangido, porque eu não tenho um hobby definido. Eu sou um cara que vive Mas tem muito... tempo livre. Se não tem, vamos... Tenho e não tenho muito, não, né? Não deixo muito tempo livre. Eu sou daqueles assim que tem dificuldade de ficar na cama até mais tarde e dificuldade de ficar ocioso. É muito envolvido com trabalho, com estudo, enfim. Mas o que eu gosto de fazer, que tem me dado cada vez mais prazer, receber amigos, né? Inclusive o convite aí para você, o dia que estiver próximo a Londrina, aí para comer um churrasco conosco. E é uma coisa que me dá muito prazer receber as pessoas na minha casa e fazer lá um bom churrasco, fazer uma refeição. Minha esposa também me ajuda muito nisso, é uma ótima cozinheira, né? E a gente tem trocado bons momentos também nesse sentido aí. Que legal. Tu sabe que eu estou aproveitando, Cleandro, os churrascos aí em amigos e da minha própria casa e jogo sempre uma sementinha, né? Cara, para produzir isso aqui não foi fácil, né? Como assim? Aí tu começa uma história que vai longe. Tu sabe, Guilherme, que quem frequenta a minha casa aqui sabe que aqui o cardápio é carne suína, praticamente 100%. Às vezes passa 2, 3 cortes e do início ao final é carne suína. Sou encantado também com a carne, né, com o consumo. Então... Leandro, eu vou te perguntar um livro de suinocultura, mas não vale os teus, né? Os teus a gente faz propaganda, né? Do bem-estar. Combinado. Não, mas pode ser, claro, pode ser os teus. Mas qual que é o livro que te marcou? Ou assim, o que tu recomendaria para alguém que está... Eu sei que a pergunta é muito ampla, né? Mas qual que é o livro que te marcou? Um livro que para mim foi importante, que talvez eu não saiba exatamente o título, é um livro que foi publicado em 2000 e
2010, eu acho que foi, quando eu estava fazendo doutorado na Espanha, que eu tive o contato, que é um livro que tem o principal autor, é o Luigi Falsitano, que é um italiano que mora hoje no Canadá, trabalha em Sherbrooke, e que inclusive morou no Brasil, teve na nossa saudosa UFSM, aí, na época que você possivelmente estava lá fazendo a graduação, né? E ele é um livro que trata, o título em inglês, eu não sei se exatamente esse seria o equivalente a bem-estar do suíno do nascimento ao abate. E esse autor, o Luigi Falsitano, ele convidou vários outros autores e ele fez um livro que é baseado em ciência, mas ele tem uma ideia de contar a vida toda, né, do animal, desde o nascimento até o abate, falando dos principais aspectos de bem-estar animal que a gente deve de cuidar como ciência, o que a ciência diz, o que é melhor fazer, o que é errado, o que é certo. E foi um livro que eu utilizei muito ele durante o meu doutorado e é um livro que eu tenho ele sempre próximo de mim, né? Porque é interessante. Depois eu vou pedir para o pessoal colocar aqui para a gente ir atrás desse livro. E um livro não técnico, alguma... Não técnico. Bom, o livro não técnico, um livro que eu já li 3 vezes, e eu nunca faço isso, né, de repetir leitura, é um livro aí espírita, né, que é Paulo Estevam, né, que é um livro de Chico Xavier, que é um livro que fala de transformação, que eu acho que tem muito a ver com as mudanças íntimas que a gente tem que ter, né, como ser, e que é um livro também que eu recomendo aí, independente da religião que fizer, fala de vida também, fala de cristianismo, né? Então, essa é a base dele, né? E aí, eu acho que a transformação é uma coisa que está eu tô com muito mais cabelo branco que tu, né? Quando a gente tem, quando não vai... perde, né, Guilherme, eu fico branco. A gente vai amadurecendo, vai pensando, eu acho que a gente tem... A transformação são coisas certas que acontecem, né? Agora eu estou encerrando as minhas palestras aí, dizendo que tudo aquilo que eu fiz lá no começo, a gente está desfazendo, né? Que a gente colocava fêmeas para dentro de baias, e agora de boxe, agora está trazendo para as baias, né? Então são coisas que... E a gente tem que estar preparado mesmo, né? Muito, muito bom. E eu acho que gostei demais do nosso bate-papo aqui. Tá fechando 1 hora, cara. Olha só. Fechando 1 hora. Tô com o cronômetro aberto aqui. Gostei demais de falar contigo, né? Eu acho que foi um recado, independente de a gente falar de suínos, né? É um recado para a produção de proteína animal. E se a gente quiser extrapolar também para questões pessoais da vida, né, que faz parte, e eu acho que é legal a gente conhecer mais as pessoas, né, e se aproximar mais e saber quem que são os personagens aí da nossa produção do Brasil, né, e certamente tu é um deles, né, que bom que a gente consegue te escutar aí e absorver algumas coisas dessa nossa conversa. Fica aqui meu obrigado e deixo para ti uma mensagem final aí que tu queira dar. Tá bom, obrigado, Guilherme. Em primeiro lugar, é um prazer enorme te reencontrar aí online, né? E a gente poder compartilhar esses momentos juntos. Eu gostaria de deixar um último recado para as pessoas, né, que forem nos ouvir. Sejam elas, trabalhem com os suínos ou não, né? Mas especial para o time que está envolvido com suínos, esteja eles dentro de granja, esteja envolvido com transporte, esteja envolvido dentro de um frigorífico, no abatedouro, esteja no escritório, saibam que você sempre tem uma oportunidade de fazer com que a qualidade de vida dos animais que vocês estão envolvidos melhore. Seja na emissão de um documento, seja numa avaliação clínica do campo, seja uma pessoa que está lá cuidando de um parto, seja uma pessoa que vai fazer uma inseminação, que está conduzindo os animais no corredor, que está fazendo qualquer atividade, seja um motorista de caminhão, seja ele qualquer mesmo. Imagine vocês, e aí eu faço um desafio, como que eu posso melhorar a qualidade de vida dos suínos que eu tenho, de alguma maneira, alguma responsabilidade? Tá? E se quiser extrapolar isso para outras espécies que não seja o suíno, também vale, porque pode ser que aqui tenham alunos, algumas pessoas que também trabalhem com outras espécies que
porventura escutem, né? E saibam que sempre tem uma forma, sempre tem, né? E aí uma segunda pergunta, né? Aqueles que fazem já da suinocultura o seu dia a dia, como podem fazer melhor? Como podem aprimorar os seus processos para continuar produzindo bem, obviamente, que é o objetivo produtivo, né, econômico, mas como podem tornar a vida do animal melhor durante todo o momento que estiver próximo, ou mesmo que não estejam junto, pode ficar no escritório. Aquilo que eu falei, mesmo o cara que está lá no escritório emitindo uma GTA, uma nota, ele tem alguma maneira que ele pode colaborar. Ele pode interagir de alguma maneira com as pessoas que estão envolvidas, e isso pode ter um reflexo lá dentro da baia, lá dentro do caminhão, lá dentro da baia de espera, lá no momento que o animal tem que ser cuidado, melhor cuidado. Então sempre tem essa oportunidade que a gente tem que pensar sempre naquele movimento em espiral ascendente e que a gente tem que fazer melhor a cada dia o que a gente faz, né? E por último aí, quem tiver interesse aí, que não conhecer, tem lá o meu site, né? www.cleandrodias.com.br. Lá nós temos uma biblioteca virtual, né, Guilherme, que tem mais de 10 pastas, melhor dizendo, com artigos científicos, com revisões, com os livros que a gente participou com os colegas para fazer download, tudo de forma gratuita, né? Então, quem quiser aí tiver a oportunidade, está lá à disposição para que as pessoas... Foi uma coisa que a gente trabalhou durante a pandemia, né? Poder organizar materiais e conteúdos e colocar à disposição das pessoas sem custo nenhum, obviamente. Muito legal. Leandro, prazer falar contigo e obrigado por esse presente de Natal, né? Por essa conversa e por essa disponibilidade tua também na biblioteca, né? Inauguro aqui a minha participação, achei muito bom a nossa conversa. Te desejo um ótimo Natal, um ótimo 2023 para todos que estão nos escutando, nos vendo aqui. E certamente a gente influencia na vida de muitas pessoas, né? E eu sempre digo, a gente faz coisas boas para comer e para as pessoas, né? Sim. E que a gente possa continuar nessa nossa jornada aí. Muito obrigado, parabéns aí pela tua jornada e um grande abraço. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todas as pessoas do Sinocast. Valeu.